Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Como sempre, toda semana, Josevaldo dos Reis Brito e eu estamos aqui para trazer notícias sobre a nossa cidade, especialmente na área de saúde. E eu sempre passo a bola para o Josevaldo para apresentar os nossos convidados. E temos uma convidada especial essa semana e o Josevaldo vai fazer a apresentação dela agora e qual o tema a ser tratado no programa de hoje. Amigos do 14, que bom estarmos aqui juntos mais uma vez para falarmos de um tema extremamente interessante, um tema que vai ser muito bom para você, assinante do 14, saber de algumas coisas que às vezes você não sabe. E um tema que nos atinge a todos, a quem não passa por hospital, quem não já passou, quem não vai passar, quem não passa por centro cirúrgico de hospital. E as pessoas têm muito receio ao irem ao centro cirúrgico de um hospital. Então a gente vai quebrar aqui alguns estigmas em relação a isso, porque o nosso tema hoje é cirurgia segura. E para falar de cirurgia segura, eu tenho o prazer de trazer aqui a Mariene. A Mariene, que é enfermeira, a Mariene que trabalha no Hospital Evangélico já há alguns anos, gerenciando os blocos cirúrgicos lá do Hospital Evangélico. E o dia a dia da Mariene é isso. Então, por isso que nós convidamos a Mariene para estar aqui conosco neste programa. Mariene, seja bem-vinda ao nosso Alto Astral no 14. Obrigada, é um prazer estar aqui para desmistificar um pouco essa questão de cirurgia, né, e falar um pouco sobre cirurgia segura. Cirurgias, tem estatísticas que dizem que são realizadas 234 milhões de cirurgias ano no mundo. 234 milhões, Guilherme Verano. É muita coisa. E tem muitos detalhes nesses procedimentos cirúrgicos que têm que ser observados, que são detalhes que salvam vidas. E aí vem o termo cirurgia segura. De onde surgiu esse termo, Mariene? Relata aqui para o nosso assinante do 14. Esse termo, cirurgia segura, né, despertou quando a Organização Mundial de Saúde observou que assim, os números de óbitos intraoperatórios e pós-operatórios eram bastante elevados. Então, eles despertaram para criar alguma coisa, uma campanha que assegurasse que esse paciente entrasse e saísse do centro cirúrgico com o menor número de danos possível, se possível, sem nenhum tipo de dano. Então, isso aconteceu em 2008 e a gente tem tentado trabalhar cada vez mais esse tema cirurgia segura. E no Hospital Evangélico foi inserido, né, cirurgia segura há pouco tempo, então, assim, é um trabalho novo que a gente tem intensificado cada vez mais para que o paciente entre e saia seguro. Na sua opinião, esse movimento que você está dizendo aqui de 2008, recentemente no Hospital Evangélico, os outros hospitais também estão trabalhando isso agora muito recentemente, mas na sua opinião, por que essa corrente, o falar da cirurgia segura, da segurança nas cirurgias é tão importante? Porque quando a gente fala em cirurgia, às vezes algum familiar, algum vizinho, algum parente, né, assim, fala, vou fazer uma cirurgia. A questão, fazer uma cirurgia não é só entrar e sair do centro cirúrgico. Antes disso, né, as pessoas que trabalham envolvidas, eles têm um passo a passo a ser seguido, porque esse paciente, ele não tem o conhecimento daquilo que vai livrar ele de algum dano. Então, essa responsabilidade é da equipe envolvida no centro cirúrgico, que faz parte entre capacitar o próprio cirurgião, a equipe de anestesista, a equipe de enfermagem e todas as pessoas envolvidas. Maria, nesse processo, ele começa, talvez, antes do centro cirúrgico, já no momento que a cirurgia vai ser agendada, não é? Na verdade, esse processo, ele inicia no consultório médico.
né? A partir do momento em que o cirurgião que aderiu ao protocolo de cirurgia segura, ele começa já a fazer as orientações para o paciente. Então, isso começa no consultório médico e termina quando o paciente sai do centro cirúrgico. Uma curiosidade aqui, tem relação a riscos cirúrgicos, né? Isso de cirurgia. Joga-se abertamente com o paciente o tempo todo, ou isso muitas vezes é uma decisão da família? Porque a gente vê muitas situações que a família prefere. Não vou falar o risco que é inerente a essa cirurgia. De que forma funciona isso aí em relação à família, paciente e os médicos também? Olha, hoje a conduta médica ela é muito aberta. Se o paciente é consciente orientado, não é indicado que o cirurgião omita qualquer fato relacionada ao tratamento daquele paciente. O paciente é a única pessoa que precisa saber de tudo, né? Então, assim, mesmo que a família peça ao cirurgião que omita alguma coisa, o cirurgião é quem é o dono da conduta. Ele vai decidir se ele omite ou não, e normalmente eles não fazem esse tipo de omissão. Eles esclarecem todos os riscos, tudo que envolve aquele procedimento, o cirurgião esclarece diretamente ao paciente. Então, de repente, naquele momento ali que a família deu a saidinha, o paciente está sozinho, pega no braço do doutor, o que eu tenho de fato? Porque normalmente a família tende a expor esse cuidado, né? Com o ente querido, acreditando que ele não vai suportar, que o cirurgião vai falar alguma coisa que ele não queira ouvir, mas infelizmente, para o familiar isso não pode ser bom, mas para o paciente com certeza é o melhor. Pro assinante do 14, eu acho que já começou a levantar aí uma interrogação, uma duvidazinha, uma pulgazinha atrás da orelha. Porque todo mundo entende assim, escuta, mas se eu já vou para um centro cirúrgico, essas cirurgias já não são seguras, estão me levando para um centro cirúrgico em cima de uma insegurança. Então a minha pergunta é, todas as cirurgias, elas já não são seguras, não, Mariane? Todos os procedimentos eram para ser seguros. Só que, após o protocolo e aqueles hospitais que já trabalham com o protocolo, a gente consegue perceber a diferença, né, de um ato cirúrgico antes da cirurgia segura e o ato cirúrgico que nós temos hoje. Então, assim, dizer que o paciente corre risco envolve muitas outras coisas. A equipe toda tem que ter ciência se esse paciente tem diabetes, hipertensão, porque isso envolve risco ao paciente. Então, talvez são orientações que são feitas previamente que evitará danos ao paciente. No caso de medicação, de uso contínuo, alguma coisa que tenha que suspender, cabe a equipe fazer a orientação para o paciente. Por isso que hoje em dia as cirurgias são consideradas seguras. A cirurgia, ela não é segura quando ela oferece mais risco ou ela não é segura quando ela é mais complicada? Como é que é isso? Em nenhum dos casos. A cirurgia, quanto mais riscos a cirurgia oferece, mais atenção ela requer do profissional e de toda a equipe. Então, eu como coordenadora do centro cirúrgico, quando é um paciente que recentemente tivemos um caso onde a paciente exigia vários cuidados e esse fato chegou até mim antes mesmo do agendamento do procedimento. Então, eu mesma entrei em contato com a família, com a própria paciente, para saber quais eram os detalhes que iam envolver aquele procedimento, para informar a família e para passar um tipo de segurança para os familiares e pacientes que aquela paciente estaria segura, né? A começar disso, dei a elas algumas informações necessárias, peguei dela algumas informações, dali eu já fiz uma conversa com os anestesistas, com o cirurgião e com uma terceira pessoa, que era um outro médico especialista em hematologia que iria acompanhar o procedimento. Então, todos os cuidados foram tomados para que essa paciente saísse livre de danos do centro cirúrgico e, graças a Deus, foi o que aconteceu. E é comum acontecer de estar lá, tudo preparado, toda a equipe, e de repente define-se que não vai fazer a cirurgia, volta atrás. Eu digo isso porque minha mãe passou por uma experiência dessa recentemente. Estava lá tudo, né? Vamos dizer, na boca do gol, né, José, para fazer a cirurgia. Aí o médico falou, não, vai ser uma cirurgia segura para a senhora. Talvez um tratamento alternativo seja mais conveniente. De fato, foi o que se revelou bom para ela.
Sim, isso acontece, não com tanta frequência, mas acontece porque nós trabalhamos com o corpo humano, né? E infelizmente algumas coisas não tem como prever. E só para citar, ela era hipertensa, diabética e obesa. Esses são os 3 fatores que mais ocasionam a suspensão e o cancelamento do procedimento cirúrgico já praticamente no momento, né? Que o que acontece? Quando esse paciente chega no centro cirúrgico, além de ser feito ali todo um questionário para ele antes dele entrar, assim que ele entra, que ali na porta mesmo ele já refere, por exemplo, hipertensão arterial, né? Então isso já serve de alerta para toda a equipe é avisada, imediatamente essa paciente é monitorizada. O que deve ter acontecido no caso da sua mãe foi que... E ela deve estar vendo, ela vai lembrar de você. Foi que fez um pico hipertensivo, né? E assim, mesmo a gente tentando controlar com medicação, às vezes por ansiedade, que já é um fator... Eu esqueci de falar, a idade também, né? Isso. Também. Então, quando tenta-se com medicação reverter esse pico hipertensivo, isso não é possível, o que a gente observa? É arriscado para o paciente, porque pode haver sangramento, né, riscos de AVC, então coloca-se em risco a vida do paciente, então nesse momento o procedimento é suspenso. E ela está tranquila em casa hoje, viu? Isso. O procedimento foi o correto, né? Não necessitou da cirurgia, né? A gente sempre fala aqui das experiências pessoais, né? Porque eu acho que é interessante, porque a gente vive o dia a dia aqui da cidade de Anápolis e do Hospital Evangélico também, que é referência, né? E quando a gente esteve lá foi fantástico, realmente. Mariane, você já deu algumas dicas aqui. Agora eu queria que você pontuasse para o nosso assinante do 14 o que fazer para garantir realmente a segurança numa cirurgia. Olha, são vários pontos a serem observados que vai dizer para a gente se o procedimento foi ou não seguro. Primeira coisa, nós precisamos ter certeza que tudo aquilo que toda a equipe, todo o instrumental está livre de qualquer risco que, por exemplo, venha ocasionar uma infecção de sítio cirúrgico. Então, nós temos que garantir que aquele paciente estará livre de infecção de sítio cirúrgico, né? Com nossas normas internas, com relação a protocolo de CCIH, né, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a gente segue todos esses protocolos. Um outro ponto é que se o paciente existe um risco de sangramento, que esse paciente tenha reserva de hemocomponente, né, hemoconcentrado, que são as bolsas de sangue. Se esse paciente virá a precisar, a gente precisa prever se esse paciente vai ou não precisar de uma vaga em unidade de terapia intensiva. Então, já é feito no dia anterior essa reserva. Eu preciso me certificar de que os equipamentos estão todos funcionantes em sala, né? Para isso eu conto com a ajuda dos anestesistas, que eles já chegam, fazem a revisão de todo o equipamento. E isso não é feito na primeira hora do dia, isso é feito ao fim de cada procedimento. Quando eu vou iniciar um novo procedimento, eles fazem novamente a revisão. Mal comparando aqui, é igual avião para decolar, faz o checklist ali, tem que... Exatamente. A gente segue um checklist, né? Onde cada membro da equipe tem sua responsabilidade, tem sua função e a gente segue passo a passo, diariamente, a cada procedimento. Em média, 20 a 22 procedimentos por dia e isso é feito a cada início. Cada início. Mariane, os pacientes, eles assinam um termo de consentimento, às vezes no consultório médico, às vezes no próprio hospital. O que é esse termo de consentimento? Porque tem muita gente que não entende isso. O que é e para que serve esse termo de consentimento? O termo de consentimento, ele também veio acompanhando o protocolo de cirurgia segura, né? Que é aquela história que a gente conversou agora há pouco, com relação ao que o cirurgião vai dizer ou não para o paciente. Então, no termo, o cirurgião tem como função ele mesmo orientar ao paciente e ao familiar todos os riscos que envolvem aquele procedimento, né? Ele vai explicar para o paciente desde o porquê da conduta médica ser cirúrgica e não conservadora, né, que a conservadora é aquela que não vai tratar com cirurgia, é só mesmo medicamento ou alguma outra conduta que o médico escolha. Então, ele precisa falar
para o paciente sobre o procedimento, o porquê do procedimento e também esclarecer para ele, passo a passo da cirurgia, todos aqueles riscos que ele corre, mesmo que sejam pequenos os riscos, ele tem que orientar o paciente. Então, quem orienta o paciente É o cirurgião. É o cirurgião. É o cirurgião. Certo. Porque a gente sempre vê no hospital, às vezes o paciente, ele acha que o termo de consentimento está pedindo para assinar para esconder alguma coisa dele, ou porque alguma coisa vai dar errada. E não é bem por isso, faz parte de um protocolo da cirurgia. Isso tem implicações jurídicas também. Tem implicações jurídicas e tem muitas implicações jurídicas isso. Maria, no dia a dia também a gente observa, o Guilherme falou assim, a cirurgia é cancelada dentro do centro cirúrgico. Mas às vezes antes de entrar no centro cirúrgico também acontece, né? Você orienta o paciente aí de jejum, ele chega lá e fora do jejum. Às vezes o paciente está no estado febril também, não pode... Se ele apresentar o menor sinal, né? Tosse, febre, qualquer sinal de infecção, também é uma razão para se cancelar. Mariane, acontece muito da pessoa chegar e dizer assim, não, eu não quero fazer porque eu tô com medo e realmente na hora lá não aceita e vai embora? Acontece, não com tanta frequência, mas acontece. Esse ano nós já tivemos 2 casos onde um paciente queria ser submetido à cirurgia cardíaca, ele passou por essa situação, onde mesmo explicando para ele tudo o que ia acontecer, o medo falou mais alto, ele desistiu. E tivemos um outro paciente também da ortopedia que já na mesa de cirurgia ele optou por desistir do procedimento e não foi adiante, foi cancelado. E com certeza é um procedimento muito mais simples que a cirurgia cardíaca, né? Bem mais simples. Pode acontecer nos 2 extremos, né? Pode. E outras enfermeiras já tiveram aqui, médicos, a gente sempre fala da questão psicológica e das equipes multidisciplinares que tem envolvidas. Em que momento vocês percebem que um psicólogo, alguém mais dessa área tem que atuar ali? Olha, aquelas cirurgias de grande porte, onde o risco torna-se um pouco maior, né, seria ideal se o paciente tivesse aí um acompanhamento psicológico. Mas isso é permitido, então? Isso é permitido, se o paciente quiser procurar, porém não é obrigatório. Os casos obrigatórios são aqueles pacientes que vão passar por cirurgia de gastroplastia, né, onde eles vão precisar passar por um processo de reeducação alimentar, então ele precisa de uma avaliação psicológica para que o psicólogo avalie se ele tem condições de passar por esse processo de mudança, né, porque ele vai precisar ali reduzir a quase nada a alimentação, então o cérebro dele, a cabeça dele precisa entender isso primeiro, para daí depois ele passar para a prática de diminuir mesmo a dieta. Voltando ao termo de consentimento, quem pode e quem deve assinar esse termo de consentimento? Quem deve assinar o termo de consentimento é o cirurgião após esclarecimento por paciente, o próprio paciente, quando consciente e orientado, maior de 18 anos, ele assina o termo. O familiar assina só quando o paciente é incapaz, quando for menor incapaz. E nos casos de urgência e emergência, dispensa-se o termo, pois a obrigação do médico é salvar a vida. Então, ele vai fazer o que tiver que ser feito, independente da aceitação ou não do paciente, até porque muitas das vezes, nos casos de urgência e emergência, o paciente não tem condições de responder. Posso levantar outra questão aqui, outra curiosidade? Eu ia até puxar esse assunto, em relação à urgência, emergência, muitas vezes o checklist que pode ser feito de uma forma mais lenta, gradual naquele paciente que tem uma cirurgia programada, muitas vezes essa urgência e emergência, de que forma funciona esse checklist? Nos casos de urgência e emergência, o protocolo de cirurgia segura, ele não acontece, né? Porque a intenção do protocolo da cirurgia segura é fazer com que o paciente participe ativamente do processo. Então, nesse caso, o paciente não tem condição de responder, né? Muitas das vezes ele não tem condição de responder por motivo de dor, inconsciência e estresse, tudo, o paciente não consegue. Então, a Organização Mundial de Saúde nos protege quanto a isso, para não realização. Isso.
Isso. Então, se o paciente não quiser assinar, aí já estamos excluindo a questão de urgência e emergência, e o familiar também não quiser assinar, a cirurgia não acontece? Não acontece. Se o paciente é consciente orientado e ele expõe para o cirurgião ou para qualquer membro da equipe o desejo de não realizar aquele procedimento, por menor que seja, o procedimento é suspenso. Aí vem aquele caso também da questão religiosa, das testemunhas de Jeová, a questão do sangue, da transfusão. E aí, como agir? Esse caso é bastante criterioso, né? É um caso, assim, questões religiosas, a gente dá uma parada e pensa um pouco, né? Primeira coisa, conversa com a família, conversa com o próprio paciente. No caso das testemunhas de Jeová, o que eles... Durante o procedimento que se torna complicado para o cirurgião é a questão de hemotransfusão, que eles não aceitam. Mas quanto a isso, eles assinam um termo, né, de que eles não aceitam, o cirurgião aceita o termo, assina também concordando que ele concorda com a decisão da família e do próprio paciente, né? Naqueles casos especiais onde há realmente a necessidade, eles têm outras medicações que aí os cirurgiões, em conduta, junto com o anestesista, eles vão estudar o que pode ser feito por aquele paciente. Então, nesse meio do caminho que eu trouxe um padrão, então, para não ficar aquele dilema, né, que sempre tinha, né? Mas às vezes, Guilherme Verano, tem casos quando foge um pouquinho até do padrão, da forma que a Mariene colocou aí. Nós tivemos um caso recente no hospital de que o paciente corria risco de morte mesmo, não tinha muita opção e nós tivemos que buscar a justiça para que fosse realizado. Mas a revelia dele, porque é aquela história. O importante é a vida, claro, não é? Assim, nesse sentido. Então, nesse caso aí existe tem essa alternativa. Tem essa alternativa também. O juiz deu uma liminar, a cirurgia aconteceu a transfusão, e depois o hospital, a instituição, corre algum risco de ser acionado pela família? Corre algum risco, mas está embasado em cima de uma decisão judicial. E eu acho que vai se criando jurisprudências em cima com também. certeza, com certeza. E nesse caso, se o cirurgião sabe da necessidade que o paciente tem e ele sabe que ali o risco de morte é iminente e ele não fizer, porque a obrigação dele é salvar a vida. Claro. Né? Então, por isso aí entra toda essa questão legal e judicial, que às vezes a gente precisa de ajuda. Verônica, você já ouviu falar, às vezes, você tá na área aí há muito tempo da comunicação, você já deu tantas notícias, já relatou tantas coisas. Aí eu entrei no centro cirúrgico para operar o pé direito, operou o pé esquerdo. Inclusive, existem algumas lendas aqui, a respeito disso, que a gente não vai citar. Né? Tudo bem, né? Ô, Mariene, tem uma tal de lateralidade que se fala lá dentro do centro cirúrgico. É mais ou menos explicando para o assinante do 14, para o público em geral, mas é para minimizar ou para não acontecer esse tipo de erro. Significa essa demarcação da lateralidade? Só para falar, o José Val está à minha direita, mas quem está vendo está à esquerda de quem está vendo, né? Então, há controvérsia. Essa questão da lateralidade também veio junto com o protocolo de cirurgia segura, onde observou-se a necessidade, devido já o número de cerca de 73% de erros em, por exemplo, cirurgias de ortopedia, com essa questão envolvendo a lateralidade, onde entra-se para operar o esquerdo e opera-se o direito. Então, para que nós, dentro do centro cirúrgico, usamos demarcação de lateralidade? Para definirmos realmente a questão direita e esquerda, né? E aqueles onde a gente tem, por exemplo, múltiplos níveis, no caso de coluna, né, que não é um nível só, são mais. No caso de múltiplos, como nos dedos das mãos e dos pés, por exemplo, né? Então, existe a necessidade da demarcação. No Hospital Evangélico, nós iniciamos esse trabalho com lateralidade há quase um ano,
né, onde decidimos começar com a equipe de ortopedia, que era onde tem o maior risco, e também eles operam em grande número. Então, observou-se a necessidade de começar por essa equipe, onde foi muito bem aceito pelo cirurgião. Então, o cirurgião chega no centro cirúrgico, antes de anestesiar, o cirurgião entra em sala e faz a demarcação da lateralidade, que é nada mais que ele faz uma seta no membro a ser operado, indicando que aquele é o membro e aquele é o local. Então, quem demarca é o cirurgião? É o cirurgião. Somente o cirurgião, após confirmação com o paciente e confirmação nos exames, né, ele faz a demarcação. Mariane, existe a questão alérgica, até alergia à anestesia, não tem isso também? Existe alergia ao material, ao látex, por exemplo, da luva, algumas coisas nesse sentido? Sim. Então, eu queria que, de uma maneira geral, você dissesse para o assinante do 14, são realizados testes antes. O paciente, às vezes também, às vezes não, boa parte dos casos, avisa que no caso da alergia, ele tem alergia a alguma coisa. Como é que é feito isso? Essa questão do próprio paciente avisar, ela nos dá uma direção, é claro, mas a gente precisa lembrar que a maioria dos pacientes é submetida a um procedimento cirúrgico pela primeira vez. Então, até ele não teve contato com nenhum tipo de medicação, ele não vai ter como dizer se ele é alérgico ou não. A questão da alergia, ela não existe um teste para a anestesia. Existem testes alérgicos, né? Onde não é aplicável para todos os pacientes. É uma conduta que é aplicada para aqueles casos especiais, né? E assim, mas ninguém precisa se preocupar com relação à anestesia, pois todas as medicações antagonistas, caso venha a acontecer alguma reação alérgica dentro do centro cirúrgico, após a administração de algum anestésico, temos à mão as medicações que é totalmente possível reverter essa situação. No caso de alergia a látex, é uma coisa um pouco mais complicada, que o paciente precisa, normalmente, o paciente que é alérgico a látex, ele já tem esse conhecimento a longo prazo, por ele ter contato com látex em outros momentos da vida. A mesma criança com a borracha ali é o primeiro contato. Isso, um próprio chinelo, alguma coisa, né? Então, normalmente isso já é de conhecimento da família e do próprio paciente, e nesse caso, já no agendamento, na consulta médica, o médico deve ser informado dessa alergia, porque aí o centro cirúrgico, já também no protocolo de cirurgia segura, temos o protocolo de alergia a látex no Hospital Evangélico, onde o centro cirúrgico é totalmente preparado para receber esse paciente. Mariane, o que é a consulta pré-anestésica? A consulta pré-anestésica é aquele momento onde todos os riscos que venham a apresentar no procedimento cirúrgico aquele paciente podem ser evitados. Na consulta pré-anestésica, o paciente vai dizer para o anestesista o contato que ele teve com medicações, a questão de alergia, o tipo de medicamento que ele usa no caso de muitos procedimentos serem suspensos quando o paciente não procura o anestesista para fazer a avaliação pré-anestésica, são aquelas medicações para fator de coagulação. Né? O paciente toma e aí ele corre um risco de sangramento durante o ato cirúrgico e chega na porta do centro cirúrgico e ele conta que não suspendeu a medicação em casa. Então, se ele tivesse comparecido ao consultório, conversado com o anestesista, isso poderia ser evitado, porque 7 dias antes do procedimento, esse paciente precisa deixar de fazer uso de algumas medicações. Então, para isso, serve a consulta pré-anestésica. Então, ela é muito importante e necessária, ela é né, Mariane? de suma importância
assim, quando o paciente não procura o anestesista, de fato ele está pulando uma das etapas que vão garantir segurança no procedimento dele. É mais mesmo uma questão de conscientização da população, que muitas pessoas pensam, mas eu vou ter que ir mais uma vez em outro médico, fazer outros exames? Não, não vai precisar fazer outros exames, porque os exames o cirurgião já solicitou e o paciente vai na consulta pré-anestésica com os exames prontos. O anestesista não vai pedir novos exames, exceto em alguns casos especiais. Né? Você vai mesmo para uma conversa, para o anestesista saber do seu dia a dia e fazer as orientações corretas com relação a jejum, medicação e outras coisas. Outra curiosidade, mas isso pode acontecer no leito, por exemplo? Isso pode acontecer no leito. Eu digo, só para citar um exemplo aqui, eu fui fazer a cirurgia de hérnia, o anestesista perguntou qual a sua altura, qual o seu peso, você bebe, não bebe, né? Fuma. Mas já na cama, né? Antes da cirurgia, é normal? É normal, é normal. No caso, claro que o paciente que não passou pela consulta pré-anestésica, dias antes... tinha feito todos os exames antes e tal. Foi só a última questão que me intrigou, né? Isso. Se ele não passou dias antes, não quer dizer que essa etapa já não vai acontecer mais, porque ela acontece dentro do centro cirúrgico antes do processo anestésico ser iniciado. O anestesista, mesmo que o paciente tenha passado na consulta pré-anestésica, ele vai até o paciente e faz todas as perguntas novamente para ele. No caso de não ter ido, então ali faz o pré-anestésico. Mariana, você falou do checklist que os médicos fazem nos equipamentos agora há pouco. Mas esse checklist, além dos médicos, por exemplo, a equipe de enfermagem, ela checa alguma coisa também? Esse checklist não envolve só os médicos, não. Eu queria que você explicasse isso melhor para nós. Na verdade, quem coordena o checklist é a equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem que é, assim, essencial na questão do checklist, porque é ela que coordena o começo, o meio e o fim. Né? Por exemplo, esse checklist é realizado antes da anestesia, a enfermagem que conversa já com o anestesista, faz as perguntas e no momento antes da incisão também e ao final do procedimento. Então, esse checklist envolve a equipe de enfermagem, os terceirizados que estão presentes na sala operatória, o cirurgião e o anestesista. Antes da anestesia, o que o anestesista confirma com o paciente lá dentro da sala? Só pro assinante do 14 saber. Quem já passou por cirurgia, em especial nos últimos meses, anos no evangélico, em outros hospitais que tem aí a questão do protocolo de cirurgia segura, já sabe. Mas para aquele que nunca passou e que é uma maioria, o que antes, necessariamente, o anestesista pergunta lá para o paciente? Nesse momento, que é um momento muito importante do procedimento cirúrgico, que é antes da indução anestésica, o cirurgião confirma com o paciente o nome completo e a data de nascimento. Ele confirma se o paciente tem algum tipo de alergia. Ele confirma, ele faz uma avaliação, no caso do paciente precisar ser submetido a uma anestesia geral, onde ele vai ser entubado. Ele avalia a via aérea desse paciente para saber se ele precisa de algum material especial. Ele pergunta para o paciente histórico operatório, se faz uso de alguma medicação, para que ali, nesse momento, ele se cerque de todos os cuidados necessários. E aí também o anestesista confirma com a equipe de enfermagem algumas coisas, se estão na sala, confirma assim. Todos os equipamentos se estão funcionando, né? Mesmo após ele ter feito aquela revisão, ele confirma com a enfermagem. Se nesse momento dessa conversa ele observa que ele vai precisar de alguma coisa, ele solicita e a enfermagem já traz para a sala. Ele confirma o local da cirurgia, né? E se o paciente tem conhecimento da cirurgia a qual ele vai ser submetido, também confirma os termos de consentimento, se estão assinados ou não, se é de conhecimento do paciente o ato cirúrgico e se o paciente consente. Então isso o anestesista antes da anestesia. Antes da anestesia. Anestesiou.
o cirurgião, antes de começar o ato cirúrgico, ele faz mais algumas checagens? Como é que é isso? Também a enfermagem, após ali, foi feita a anestesia, o paciente está posicionado, colocaram-se os campos, o cirurgião para por uma parada rápida, nem 1 minuto, confere o procedimento a ser realizado, o local do procedimento a ser realizado, ele avisa para a equipe de enfermagem se existe algum risco durante aquele procedimento, se existe risco de perda sanguínea. Nesse momento, se houver risco, confere-se se o hemo concentrado está em sala ou se o banco de sangue está ciente, né? Ele confirma se o material, no caso dele precisar de algum material especial, também se o material está em sala e se ele pode começar o procedimento. Então, ele só começa após o ok da enfermagem. Não, inclusive, você vai adormecendo, ficar entorpecido ali, né, pela anestesia, e continua conversando até chegar o sono profundo ali, né? E aí, né, fica nas mãos, é claro, dos cirurgiões e na mão de Deus, né? Mas é interessante a gente passar isso Claro. para o assinante 14, até para as pessoas entenderem que são tomados N cuidados para se dar essa segurança, Claro. não é? Às vezes você tem alguns tipos de problema dentro do centro cirúrgico, como você tem no hospital de uma maneira geral, né, sendo com pessoas, com vidas. Você abre um paciente ali, pode acontecer uma coisa totalmente diferente do que você imaginava, apesar de todos os cuidados, mas para mostrar para o assinante do 14 que realmente muitas medidas são tomadas para que dê segurança no ato cirúrgico. Mariane, uma outra curiosidade. Muitos pacientes que passam para o centro cirúrgico precisam de sair do centro cirúrgico e ir para uma UTI. Então, tem casos que sabe-se antes e tem casos que às vezes Descobre no meio, né? no meio da cirurgia, a coisa dá uma complicada. Eu queria que você explicasse isso melhor para o nosso ouvinte, para o nosso assinante. A maneira que a gente tem de saber que se esse paciente vai precisar previamente é normalmente quando o cardiologista dá o risco cirúrgico, que ele mesmo já orienta que o pós-operatório imediato seja feito em unidade de terapia intensiva. Então, nesse momento, já é reservado a vaga de UTI. E também tem aqueles casos onde nenhum risco era previsto, né? Mas, como eu disse, o corpo humano, às vezes, nos surpreende. Então, acontece ali durante o procedimento algo inesperado. E se o paciente vier a precisar de uma vaga de UTI, né, eu entro em contato com a coordenadora da UTI e faço a reserva para que esse paciente saia do centro cirúrgico, assim, resguardado, né, e que eu consiga garantir um pós-operatório onde o menor número de danos venha a acontecer com esse paciente. Mais uma curiosidade aqui, eu sou o homem das curiosidades, né? Porque vemos alguns relatos em relação a esqueceu uma agulha dentro do paciente, esqueceu-se uma tesoura. Existe o checklist também para saída desse momento? Também? Como funciona Nesse caso, o Esqueceu sua protocolo... compressa de gás, De do gás, paciente. Não. Após o protocolo de cirurgia segura, nós também temos o terceiro tempo do procedimento, que é o final, onde a equipe de enfermagem solicita a conferência de compressa, né? Na verdade, o cirurgião, quando ele sabe que já vai acontecer ali o fechamento da cavidade, ele pede para que a instrumentadora confira as compressas. Então, a instrumentadora conta as compressas que ela tem em campo, a circulante conta as compressas que já foram jogadas fora, e aquele número tem que ser exatamente igual ao do começo da cirurgia, pois a primeira coisa, antes da incisão, a instrumentadora confere o número de compressas que ela abriu, a circulante anota, né, no nosso instrumento de cirurgia segura, e aí, então, ao final, esse número tem que ser o mesmo. No caso de, por exemplo, eu abri 20 e no momento da contagem eu tenho 19, não fecha-se a cavidade até que essa compressa seja encontrada.
São cuidados, não é? Exatamente. E as pessoas também devem saber disso, porque também tem muito mito nisso, Também, viu, Guilherme Verano? Tem claro. muita gente que fala muita coisa sem saber, inventa algumas histórias para denegrir as instituições hospitalares e os profissionais também, mas a gente queria estar deixando isso claro aqui para o pessoal entender o quão é sério isso e o tanto de cuidado que se toma dentro de um hospital e de um centro cirúrgico na realização de procedimentos cirúrgicos. E aí eu pergunto para a Mariene, eu queria que você falasse um pouquinho agora do cuidado que tem com a roupa da equipe de enfermagem, com a roupa do cirurgião, com a roupa, os campos ali onde é colocado os instrumentais. Isso tudo é muito bem cuidado para que não tenha infecções, essas coisas todas, não é, Mariene? Isso. Com questão aos campos, né, que são ali, provavelmente alguém em algum momento já viu alguma imagem de um paciente sendo operado, que a única parte do corpo que fica à mostra é aquela parte onde vai ser operado. Todo o resto do corpo do paciente é coberta com os campos, não são como lençóis, é um material um pouco mais firme, né? Então, a única área exposta do corpo do paciente é a área operatória. Todo o corpo do paciente fica protegido, nada exposto, né? Para que o paciente não se sinta constrangido, né? Então, a primeira coisa que é feita é isso, né? A proteção do corpo do paciente. Esses campos, que não são mais do que tecidos, né? Eles são esterilizados, né? Depois de lavados por lavanderia, eles são passados pela autoclave, né, onde é o processo mais seguro de esterilização, e só então ele é utilizado. A roupa que os cirurgiões, a equipe de enfermagem usa e a equipe de anestesia é roupa de uso privativo, né, onde cada setor de área fechada dentro do hospital que tem a necessidade desse tipo de vestimenta, essa roupa chega da lavanderia e é direcionada direto para cada setor, onde cada um chega, troca aquela roupa que veio da rua e coloca essa roupa que é oferecida pelo hospital. E aí, só no final do plantão, essa roupa é retirada, dispensa-se de novo para a lavanderia. Ô Mariene, e o cuidado com os instrumentais? É idêntico ao da roupa? É mais um pouquinho? Como é que é isso? É um pouco mais, né? Porque o instrumental cirúrgico, eu não jogo fora. Né? Ele tem uma vida útil? Ele tem, né? Ele é utilizado conforme o cuidado, né, do instrumental, conforme a maneira que a gente trata esse instrumental, ele dura anos. Então, ele é conferido em sala, também é uma parte do protocolo, onde a instrumentadora confere todo o instrumental, desce esse instrumental para a central de material, onde ele é lavado, inspecionado e esterilizado. Em relação à manutenção, eu não diria somente em relação à esterilização, mas se entortou alguma coisa ali, ele é descartado ou existe um remanejamento dele, ou a manutenção nesse sentido? Alguns instrumentais a gente tem manutenção própria, né, onde é feita uma avaliação. Um conserto mesmo, né? Um conserto. Isso, um conserto, onde a gente tem uma pessoa que vem até o hospital, faz a avaliação desse instrumental. Se essa pessoa diagnosticar que o material é inapropriado para uso, aí o material é descartado. Mariene, em relação a treinamento de equipes para aplicar esse checklist, como é que esses treinamentos são realizados? Esses treinamentos são realizados dentro do Hospital Evangélico de várias formas. A gente conta com o apoio de toda a equipe, de todos os envolvidos, né? Cada um nos ajuda de uma maneira em especial, na medida daquilo que conhece. Mas dentro do centro cirúrgico, essas capacitações são feitas diariamente, porque também entendemos que somos seres humanos e a qualquer momento a gente pode falhar. Então, isso não é uma coisa que eu chego hoje, aplico e para mim está tudo certo, a equipe toda tem que saber. Né? Isso não, isso é uma coisa que eu acompanho diariamente, observo
o que está sendo feito, o que não está de acordo com o protocolo, e a gente vai fazendo correções diárias. Algumas vezes, quando temos uma situação em especial, a gente pede ajuda na questão de capacitação, né? Isso é feito com cirurgião, com anestesista, e é de uma maneira como rotina. Quando a gente traz um instrumento novo, que aí a gente convoca toda a equipe e faz com todas as pessoas, mas no normal é rotina. Eu queria que você citasse também para o nosso assinante aqui, em quais casos que cirurgias são canceladas. Nós já falamos aqui do paciente que na hora de entrar ficou com medo e não quis, é exceção. Nós já falamos caso aqui do paciente que tinha que ter chegado de jejum e comeu. Tem mais algumas situações no dia a dia que cirurgias são canceladas? Existem situações como no caso de medicação, né? Como alguns cuidados que o próprio paciente devia ter tomado antes do procedimento e às vezes ele não foi orientado ou ele acaba com atenção esquecendo e ele não faz. Então isso é um motivo para se cancelar. No caso, por exemplo, de o paciente ter um tipo de fator RH sanguíneo e aí no momento não há concentrado, não há o material disponível, então o procedimento também é cancelado. No caso de o paciente não ter exames, né, algum tipo de exame exames de sangue normalmente, né, avaliação do risco cirúrgico que é feita pelo cardiologista, são motivos para cancelar o procedimento. E acontece o paciente omitir também? Acontece. Não pode beber água, eu bebi. Não podia comer. Acontece principalmente com criança. E como vocês percebem isso? Assim, normalmente, quando se trata de criança, aí nós partimos para aquela coisa assim de ser bastante, como eu posso dizer, firmes com a mãe, né? Onde a gente percebe ali que ela deu uma claudicada. Aí a gente já entende que alguma coisa ali aconteceu. Então, dá para perceber, né? Dá para perceber. Às vezes a própria criança fala. É isso que eu falo, o interrogatório com a criança nunca falha. Nunca falha. E quando a criança não pode falar, aí a gente orienta a mãe sem esconder nada, que se ela tem em mente que se aquela criança tiver comido ou ingerido água, leite, qualquer coisa, que a vida dela está em risco e se a mãe assume o risco que a criança vai correr. Aí, nesse momento, ela fala que ele tomou leite, refrigerante. É sempre assim, né? Isso. Eu quero voltar no quesito aí, cirurgias canceladas, não nessa questão técnica, e o que desgasta, às vezes, na gestão do hospital, no dia a dia do hospital, que são aqueles casos, às vezes, de uma cirurgia ou outra que é cancelada por falta de vaga de UTI. As famílias não entendem isso. E a questão do ato cirúrgico, ele causa um estresse no paciente, estresse na família. A pessoa se prepara até espiritualmente para fazer uma cirurgia, emocionalmente, não é isso? E aí escuta, tá aqui na porta do diretor uma família indignada porque a cirurgia foi cancelada porque não tinha vaga de UTI. Mas às vezes quando acontece esses cancelamentos é porque pode esperar, não é, Maria? Não é caso de urgência, emergência, e ninguém tem a irresponsabilidade de levar um paciente para dentro de um centro cirúrgico que necessita de uma vaga de UTI e que não vai ter essa vaga, não é isso? Isso acontece muito no caso de pacientes que, por exemplo, vão ser submetidos a cirurgias oncológicas, né? Onde é feita uma previsão de que aquele paciente vai precisar de uma unidade de terapia intensiva. Mesmo sendo feita a reserva, atualmente, nós não trabalhamos com um número de vagas tão grande que nós possamos para atender essas demandas as todas. Reservas, que nós possamos deixar lá vagos para atender a reserva do centro cirúrgico. Então, nesse momento, a gente conversa com a família que o procedimento está sendo suspenso por falta de vaga de UTI e tenta fazer a família entender que é seguro para o paciente, naquele momento, suspender o procedimento.
Porque imagine só um paciente que complica durante o ato cirúrgico e não temos a vaga. O que a gente vai fazer com aquele paciente? E as pessoas não entendem porque, mas que desorganização é essa? Sabia que ia precisar de uma vaga de UTI e agora suspende. Mas a gente também não sabia que o paciente que estava internado ia ter uma parada, ia ter que correr para dentro da UTI. A gente também não sabia que um paciente que estava sendo operado antes, que não iria necessitar da vaga de UTI e precisou, né? Então são todas essas situações. Temos o pronto-socorro aberto 24 horas. Pronto-socorro aberto, o paciente está lá no pronto-socorro precisando ir para a UTI. Então são várias intercorrências que fazem com que cancele-se cirurgias por falta de vagas de UTI, não por má gestão das equipes, das unidades hospitalares, não. São situações que nós não temos controle às vezes. Imprevisível, né? Imprevisíveis. E a gente gosta de deixar isso aqui no ar para famílias que, se futuramente acontecer isso, entenderem um pouquinho isso, porque tem muita gente que fica muito nervoso, viu, Guilherme? Bravo, imagino. Não é fácil, não. E a gente entende isso também. Também, né? claro. Porque a questão do procedimento cirúrgico mexe com a família, mexe com o paciente, mexe com o vizinho, com o amigo, com o parente. Eu acho que mexe até com o corpo clínico todinho, né? Sim. Todo mundo está envolvido. Você adquire um afeto. Às vezes as pessoas ficam semanas, meses ali, vocês têm aquela convivência, né? Isso, é. Então, ninguém mais do que eles. A torcida é sempre para que Claro. tudo dê certo e aconteça da melhor maneira possível. Dorival, estamos caminhando para a reta final. Reta final. Então, a minha última pergunta para a Mariene é o seguinte. Para vocês que estão dentro do centro cirúrgico, tanto a equipe de enfermagem, a médicos cirurgiões e anestesistas, pessoal de laboratório, de imagem que está ali envolvido, apesar de todos esses cuidados que vocês têm e fazem e estão no dia a dia fazendo, vocês também têm que ter a segurança da estrutura da unidade hospitalar. Eu vou dar um exemplo, Guilherme Verano. Se está fazendo uma cirurgia, acaba a energia. Se você não tem um gerador, se você não tem um equipamento que tem um no-break ali, essa equipe precisa ter essa segurança. Se você está no meio de uma cirurgia e o equipamento, por mais preventivas que você faz nele, mas ele dá um problema de última hora, tem que ter um equipamento de backup para substituir. Então, essa estrutura física, esse apoio das equipes de apoio também é extremamente importante para vocês manterem isso, não é, Maria? Isso. No caso, é exatamente como o Joseval expôs, às vezes acontece ali de última hora, né, de um equipamento falhar. Então, nós temos o apoio da engenharia clínica, onde eles são acionados e eles entram no centro cirúrgico de imediato, né? E muitas vezes ali é uma coisa mais simples, eles conseguem resolver no momento. No caso de ser algo mais complicado, eles trazem um equipamento de backup para substituir e as coisas vão acontecendo da forma mais segura possível. E uma última curiosidade, esse pessoal, para adentrar a sala do centro cirúrgico, que tipo de medidas e investimento eles têm que usar? As mesmas que toda a equipe dentro do centro cirúrgico usa. Eles tiram a vestimenta deles, deixam no vestiário e vestem a roupa de uso privativo para poder entrar. E normalmente eles entram acompanhados de alguém da enfermagem. Ah, tá. Isso aí, né, Joseval? Acho que deu-se para entender bem o que é a cirurgia segura. E o propósito de trazer a Mariene aqui é para mostrar para as pessoas, para a comunidade de uma maneira geral, nós que estamos num canal comunitário, não é? Que temos que estar aqui mostrando a verdade para a nossa comunidade, mostrando para a nossa comunidade o que temos de serviço aqui dentro da nossa cidade. Para nós, do projeto Alto Astral, do programa Alto Astral, é muito importante mostrar como as coisas acontecem para dar segurança para algumas pessoas que às vezes estão deixando de fazer uma cirurgia por medo. Isso. Estão deixando de fazer uma cirurgia por um comentário que ouviu de alguém, às vezes um comentário mentiroso. As fake news que a gente fala no dia a dia também, né, Maria? Está acontecendo muito hoje, também, né, muito essa situação, não é? Então, assim, a proposta era essa. A Mariene veio, acho que fez aí com muita sabedoria todas as explicações, não deixou muita dúvida. Eu tenho certeza que você, assinante do 14, sai desse bate-papo entendendo que você
tem condições de passar por um procedimento cirúrgico com segurança nas unidades hospitalares. A Mariane citou aqui algumas vezes o Hospital Evangélico, porque é onde ela está trabalhando agora, é onde são desenvolvidos os trabalhos, mas as unidades hospitalares, de uma maneira geral, têm que ter todos esses cuidados. Então, eu queria agradecer muito, Mariane, esse tempo seu aqui conosco. Eu acho que foi muito elucidativo a sua entrevista conosco e dizer para você que sempre que possível nós vamos contar com você para estar nos trazendo as informações disso que você faz muito bem na sua profissão, que é essa coordenação de centro cirúrgico, de equipe de enfermagem. E a enfermeira dentro do centro cirúrgico é mais ou menos quem toca toda a proposta ali. Aperta o médico de cá, cutuca o anestesista de lá, chama a técnica para cá. Então, é o maestro ali dentro do processo, a gente tem que reconhecer esse trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de esclarecer a população algumas coisas com relação à cirurgia e me coloco à disposição daqueles que forem passar por algum tipo de procedimento cirúrgico no Hospital Evangélico. Estou à disposição para orientar naquilo que for possível. E eu sou testemunha, minha família, da competência Mariane, de toda a equipe lá. Você, se um dia precisar, você vai estar em boas mãos. Isso eu posso garantir. Como em boas mãos está o Amigo Assinante também, com os nossos parceiros, nossos apoiadores culturais, aos quais a gente agradece agora mais uma vez. É claro, a Mariane também, o Joseval e os nossos parceiros, os apoiadores culturais. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Resgate Remoções e Eventos e também Mercafrios Mauá. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.